Fala pessoal, eu sou o professor Basílio e eu quero apresentar para vocês uma aula sobre a crise do mundo medieval, neste período que nós podemos definir como a Baixa Idade Média. Um período que vai do século XI até o século XV. O momento em que aquele mundo feudal começa lentamente a se transformar e vamos ver algumas coisas que são presentes até nos nossos dias. É muito importante a gente relembrar que aquele mundo da Alta Idade Média, do feudalismo, era marcado pela fragmentação, pelo isolamento e pelas invasões de povos não cristãos. Mas, por volta do século XI, as invasões cessam. Se existe menos guerra, a população começa a crescer. E a população vai crescendo, e a população começa a produzir mais comida, e vai crescendo mais, e vai crescendo mais. A Europa Ocidental está crescendo e crescendo e crescendo. O número de servos cresce. E isso vai nos trazer um problema. Que problema é esse? Nós temos mais camponeses do que terra para cultivar. Então o senhor feudal, então o nobre, vai virar para algum servo e vai falar: meu amigo, vaza da minha terra, não tem espaço para você aqui. Esta pessoa então vai buscar sobreviver de alguma forma, vai para o vilarejo, vai para a vila e vai buscar fazer alguma coisa para sobreviver. Talvez se torne um artesão, talvez pegue algumas coisas aqui e acolá para comprar e revender. Alguns servos expulsos do feudo estão buscando fontes de sobrevivência. Mas não só os servos começam a crescer, os nobres também. E a função do nobre nessa sociedade é fazer guerra. Só que se não tem mais guerra, o nobre vai brigar com quem? Vai brigar entre si. Os próprios cristãos começam a brigar entre si, fazer guerra por causa de tudo. Então o Papa, a autoridade máxima nesse mundo cristão, vai virar e falar o seguinte: todo reino que contra si mesmo luta se enfraquece. Por que nós não pegamos as nossas forças e nós não atacamos o inimigo? Perceba, muitas vezes a religião vai tratar aquele que é diferente, não como um diferente, mas como um inimigo. Perceba, isso vai trazer problema. Mas esse é o discurso do Papa, e o Papa então vai organizar as cruzadas, um processo de expansão da cristandade. A cristandade vai se juntar, se armar, preparar para a guerra e ir em direção a Jerusalém, a chamada Terra Santa, combater os muçulmanos, combater então aquela outra religião. As cruzadas são um movimento de expansão religiosa, mas também política, mas também territorial. E as cruzadas vão ser tratadas como uma guerra santa. Da mesma forma que os islâmicos tinham a sua jihad, os cristãos terão a sua guerra santa. Percebam, são perspectivas diferentes, mas que se encaminham para o mesmo problema: a incapacidade de lidar e respeitar o que é diferente. Para os cristãos, as cruzadas terão consequências muito importantes. Não conseguem reconquistar Jerusalém, perdem Jerusalém. Mas, chegando lá naquela região, eles têm contato com produtos muito valiosos, as chamadas especiarias, produtos caros, produtos de alto valor agregado. E os cruzados, aqueles soldados, voltam para a Europa com aqueles produtos caros e valiosos. Sabe o que começa a acontecer depois das cruzadas? Um processo de renascimento do comércio. O comércio das especiarias vai reativar as redes comerciais europeias. Então lembra daquele servo que foi expulso do feudo? Ele antes comercializava trigo, leite, roupa. Mas agora ele vai começar a comercializar produtos mais valiosos. Pimenta, porcelana, seda, produtos que a Europa Ocidental já não tinha contato há séculos. Sabe o que está nascendo? Nas cidades medievais, uma nova forma de viver. Uma forma de viver por meio do comércio. Esse servo ele não tem valor nessa sociedade, porque ele não nasceu nobre.
Ele não tem sangue visto como um sangue nobre. Então, se ele nunca vai ser, ele vai buscar ter, ter e ter de forma incessante. Este comerciante vai começar a se pautar pelo acúmulo. Este comerciante vai buscar comercializar e acumular cada vez mais. Esse comerciante vai buscar usar a sua racionalidade para estabelecer relações comerciais. Quanto é que um saco de trigo vale em potes de leite? Ele vai utilizar então a sua razão. Já não vai ser mais uma razão abstrata, pensar numa ideia abstrata. Vai ser uma razão concreta, utilitária. Esse cara está pensando para ganhar dinheiro. Sabe o que está nascendo? Uma nova classe social. Naquelas pessoas desprezadas, que não são nem do clero nem da nobreza, nós não teremos mais somente camponeses. Nós teremos também a burguesia. Está nascendo uma nova classe, uma nova forma de pensar, por meio do comércio, por meio da troca e por meio do acúmulo. O mundo europeu está em expansão, crescimento, comércio, racionalidade. Grandes igrejas são construídas nas cidades. A burguesia financia grandes igrejas. As igrejas são manifestação do seu poder. Eu tenho muito dinheiro, eu vou construir a igreja mais bela da cidade. Para quê? Para alcançar o meu lugar no céu, mas para mostrar também o meu poder, a minha condição econômica. Perceba, a burguesia não tem poder político, ela tem poder econômico. O espaço mais importante já não vai ser mais a praça pública, a praça vai ser o espaço econômico. O poder fundamental neste mundo é o poder privado. É dentro da casa que a burguesia exerce o seu poder. A cidade já não vai ser mais um centro político, mas um centro econômico, um centro de acumulação de riquezas. Só que esta Europa ocidental, que está num processo de crescimento acelerado, ela vai entrar em crise. Tudo que é bom dura pouco. A Europa, neste processo de crescimento, vai viver uma grande crise. A crise do século XIV. Meus queridos, a crise do século XIV, ela é uma crise que tem 3 manifestações: peste, fome e guerra. Este mundo que estava em crescimento e expansão vai viver um grande chacoalhar, uma grande instabilidade. A palavra crise é uma palavra muito interessante, porque crise não representa somente o fim. Crise muitas vezes representa um recomeço, representa uma nova possibilidade. O que acontece na Europa neste século XIV? Peste negra, peste bubônica, uma doença, uma epidemia que se alastra para as pessoas por meio da pulga dos ratos. Essa doença faz com que 1/3 da população europeia morra. As pessoas ainda não conhecem medidas sanitárias, as pessoas ainda não conhecem distanciamento social. Então, portanto, elas desrespeitam estas determinações que ainda não existem. A peste negra mata milhões de pessoas na Europa. Mata muitos nobres, mata muitos burgueses e mata milhões de camponeses. E com isso, sabe o que vai acontecer? Fome. A fome vai se alastrar pela Europa. O clero estava falando o seguinte: sabe por quê que as pessoas estão morrendo? Porque as pessoas estão pecando. Só que a epidemia se alastra por toda a sociedade e até membros do clero começam a morrer. Se o clero falou que é pecado, então quer dizer que o clero também está pecando? Perceba, isso vai dar uma crise profunda na cabeça das pessoas. Se o clero morre porque Deus mandou morrer, então quer dizer que o clero pecou? Isso vai gerar uma crise muito profunda, que vai lá na frente culminar com a Reforma Protestante. Mas perceba, peste, fome e claramente guerra. Com a morte imensa dos servos, os senhores, os proprietários de terras tiveram uma perda imensa nos seus rendimentos. Então o que eles fizeram? Será que diante de uma pandemia eles foram compreensivos com os trabalhadores? Não.
Na verdade, eles falaram, morreu metade da sua família, então agora trabalha o dobro. Houve uma ampliação na exploração desses camponeses. E aí, sabe o que acontece? Quando nós temos um aumento da exploração, nós temos claramente uma revolta. Nós teremos revoltas populares, revoltas no campo, revoltas camponesas, mas também revoltas nas cidades. E estas revoltas chacoalham e abalam a estabilidade do mundo feudal. O andar de baixo está revoltado, o andar de baixo quer acesso à terra, o andar de baixo quer por fim a exploração do seu trabalho. E isso ameaça os privilégios de nobreza e do clero, mas também da burguesia nas cidades. Essas grandes revoltas do século XIV vão contribuir para a centralização do poder. O rei, que na Alta Idade Média era somente uma figura simbólica, o rei vai buscar cada vez mais centralizar o seu poder. Ele vai montar exércitos para reprimir as revoltas camponesas. Desta forma, ele mantém os privilégios e, por outro lado, ele centraliza o poder. O mundo medieval entra em crise quando a Europa começa a crescer e quando a Europa centraliza o seu poder. Só para a gente recapitular a aula, esta foi uma aula sobre a crise do mundo medieval e nós vimos os efeitos do crescimento da Europa Ocidental, o crescimento da cristandade para o fim desta forma de existência. Um forte abraço e um bom estudo!